Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. E nós estamos aqui continuando o estudo no Evangelho de João e não estamos fazendo presencialmente, mas continuaremos o estudo até encerrarmos o livro de forma virtual, pela internet, para que assim você não perca nenhum dos estudos. Nós não estávamos tendo muitas frequências no presencial, na igreja, no templo, mas continuaremos aqui o nosso estudo pelo YouTube. E nós vamos orar, agradecer a Deus por este tempo precioso e pela oportunidade que temos, pelas ferramentas que nos ajudam a também não só estudar a palavra de Deus, mas também divulgá-la, e assim que a palavra do Senhor seja não só compreendida, mas também que todos nós possamos ser transformados por essa palavra. Vamos orar e logo em seguida teremos já o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por mais este tempo precioso, ó Deus, de estudo da Tua Palavra, aonde, ó Deus, não estamos juntos, ó Deus, reunidos no templo, porém, ó Deus, a Tua Palavra não pode parar, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, para continuar a estudá-la, e a aplicá-la também, ó Deus, desejoso que o Espírito Santo aplique em nossos corações essa palavra bendita. Em nome de Cristo Jesus que eu te agradeço, ó Deus, por todos aqueles que estarão, ó Deus, participando deste estudo, que o Senhor assim esteja capacitando a cada um, que o Espírito Santo do Senhor ilumine os corações. Nós, ó Deus, oramos e intercedemos, ó Deus, por aqueles que sofrem, os nossos queridos e amados também, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis. Nós oramos pela Dona Maria, nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão em situações difíceis de falta de emprego. Nós oramos por aqueles que estão também, ó Deus, enlutados essa semana, ó Deus, a família da nossa irmã Diva. Ó Deus, em nome de Jesus, consola, conforta, restaura a saúde, abençoa, fortalece, abre as portas do emprego. Senhor, ajuda o Teu povo que assim sofre e precisa da Tua graça, precisa da Tua bondade e misericórdia. Senhor, perdoa os nossos pecados também. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, mas também a nossa rebeldia diante do Senhor, quando, ó Deus, fazemos, ó Deus, algo que não Te agrada. Quando, ó Deus, diante da Tua Palavra, entendemos, ó Deus, aquilo que é certo a se fazer e não fazemos, como o Tiago nos ensina, ó Deus. Ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque somos pecadores e reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores. Perdoa-nos, ó Deus, pela cobiça, pela inveja. Perdoa-nos, ó Deus, pelas mentiras. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de zelo com as coisas do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela insensibilidade, pela falta de amor ao próximo. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas ações, ó Deus, que poderíamos ter realizado. Perdoa-nos. Purifica nossas vidas, Senhor, e faz-nos cada dia mais santos, mais longe do pecado e mais perto do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Hoje o texto, então, vamos encerrar o capítulo 11 de João, dos versículos de 38 a 57, continuando assim e encerrando o capítulo 11, que fala do quinto eu sou de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus aqui no versículo de número 25, ali para Marta, naquele momento onde Lázaro já está morto. Lázaro estava enfermo na primeira parte que nós vimos, dos versículos de 1 a 16,
depois dos versículos 17 a 37 que nós vimos na semana passada, nós vimos Jesus então já ali presente na aldeia onde Marta e Maria estão ali abaladas, ressentidas, em luto pelo seu irmão já morto há 4 dias. E ali Jesus então tem um diálogo com Marta, que está, como nós falamos, está ali numa luta, um conflito interno entre confiar em Jesus e o seu luto e o seu momento de trevas ali, aonde não tem mais o seu irmão por perto já fazem 4 dias. Quando Maria chega perto de Jesus, Jesus então chora, sofre, se angustia, e então ali junto com aqueles judeus que também não acreditam. E aqui nós encerramos aqui naquele momento vendo esta parte, onde os judeus que estavam ali no versículo 36 veem o amor de Jesus por eles, por elas, e também por Lázaro, porque Lázaro vai ressuscitar agora, mas vê o amor dele por essa família, mas ao mesmo tempo, no versículo 37 diz: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que ele não morresse? Ou seja, a mesma expressão de Marta, a mesma expressão de Maria, a mesma expressão dos judeus, de que se Jesus estivesse ali, se Jesus estivesse ali, nada teria acontecido. Ele não podia fazer com que ele não morresse, como se a morte fosse o fim, e Jesus então não pudesse fazer mais nada. O que nós temos aqui agora é o clímax daquele momento. Versículo de número 38, então, que eu convido você aí a abrir a sua Bíblia para nós lermos esses últimos versos de 38 a 57, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Replicou-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos.
Estava próximo à Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Até o versículo 57. Nós vemos aqui então duas partes neste final, né? Dos versículos de 38 a 44, nós temos aqui um milagre, e depois dos versículos 45 ao final, até o 57, o resultado desse milagre. Então, nós vemos aqui primeiramente que aqui Jesus então está diante daquele túmulo, e nós vemos aqui algo interessante. O versículo 38 diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, ou seja, esse novamente, esse agitar novamente, vai de encontro àquilo que nós já vimos aqui no versículo de número 33. E aqui diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, no versículo 38, esse agitar novamente é que naquela caminhada até o túmulo não foi fácil. Jesus estava ali perturbado, Jesus estava ali incomodado com o choro daqueles judeus e da própria Maria, indo então em direção ao túmulo. E ali então, naquele lugar, estava posto uma pedra, era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. E aqui lembra muito do que aconteceu com Jesus também, onde ele foi posto num lugar e colocaram uma pedra na frente daquele lugar, onde os soldados ficaram ali guardando o túmulo de Jesus. E depois aquela pedra foi retirada e um anjo estava sentado sobre ela. Então, e até foi um problema que as mulheres pensaram a respeito disso: quem vai tirar a pedra para nós podermos entrar ali e fazer ali, embalsamar o corpo de Jesus, né? Isso vai acontecer ali no capítulo 20, né? Que nós vamos chegar até lá. Mas aqui nós vemos então a pedra colocada nesse túmulo e Lázaro já há 4 dias ali, como Marta vai dizer logo mais. Então Jesus, no versículo 39, ordenou: tirai a pedra. Veja que Jesus sabe desde o começo, né? Há 4 dias antes, Jesus já tinha dito que esta enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, no versículo de número 4. E aqui Jesus já sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Mesmo assim, Jesus poderia muito bem tirar a pedra, ele tem poder para isso, para remover ali e mostrar muito bem a todos os judeus, para crerem nele, que ele é poderoso. Porém, ele pede para que aqueles homens tirem a pedra. Ou seja, ele queria mostrar ali e queria transformar a vida daqueles homens, como nós vamos ver no versículo de número 45, que alguns deles se converteram, alguns deles creram, né, no que Jesus fez ali, e este era o propósito, como na oração de Jesus ele também coloca isso. Então aqui Jesus pede: tirem a pedra. Eu fico imaginando aqueles homens ali naquele momento se dirigindo para tirar a pedra, ou até, né, como assim tirar a pedra? Tirar a pedra agora? O que ele vai fazer? Não tem mais nada a se fazer. E que era o que Marta realmente disse no versículo 39, né? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A tradução original aqui tem uma forma mais amena, né, de dizer isso, né? Já cheira mal, né? Porém nos originais aqui está fedendo, Senhor, né? Como o corpo ali já está em podridão. Então, porque já faz 4 dias.
E Marta ali, mais uma vez, está mostrando ali os seus conflitos, porque ela disse: eu creio, Senhor, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, no versículo 27. E ela também disse, né, no versículo de número 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus Tu concederá. Então Marta está aqui num conflito, porque ela diz que crê em Jesus, ela diz que Deus vai conceder tudo aí que Jesus pedir, mas ela também está de luto e ela também está sofrendo e ela não entende que Jesus naquele momento pode fazer algo maravilhoso. E aquela palavra que Jesus disse há 4 dias atrás, esta enfermidade é para a glória de Deus, parece que sumiu dos pensamentos de Marta. Então Jesus, mais uma vez, de uma forma tão paciente, no versículo 40 diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Aqui Jesus está lembrando o versículo 4 a ela, está lembrando a ela o versículo 23, teu irmão há de ressurgir, está lembrando a ela o versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está lembrando tudo isso a ela. E aqui, quantos de nós também precisam ser lembrados da palavra de Deus toda vez que nós passamos por situações adversas em que a angústia da alma toma o nosso ser, que parece que tudo aquilo que nós sabemos de Jesus, de Deus, da palavra, some da nossa mente. Exatamente porque os conflitos da alma, elas são tão fortes e tão intensos dentro de nós que parece que nós nos esquecemos de que Deus sabe de tudo isso. E não é diferente com Marta. Marta está aqui e não entende porque Jesus pediu para tirar a pedra. Na verdade, Jesus já tinha dito isso por 3 vezes, né? Nesse tempo que ele está ali com elas. Porém, Marta precisa ver para entender isso, né? E aqui nós temos, então, o versículo 41, vendo a obediência daqueles judeus que estavam ali consolando, trazendo então esta informação de que eles tiraram a pedra. Então, diante daquelas palavras de Jesus, que provavelmente aqueles judeus também ouviram, ou que Marta também, que foi dirigido a Marta naquele momento, aqueles judeus então tiram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Jesus vai fazer uma oração agora antes de declarar ou com autoridade dizer para Lázaro sair, porém antes Jesus vai falar com Deus e não vai pedir a Deus poder. Olha só, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus está agradecendo ao Pai. E ele não diz nosso Pai. É interessante que um comentarista que eu gosto muito, William Hendricks, ele vai dizer, Jesus não falou aqui nosso Pai, mas ele disse Pai como meu Pai, como aquele que é diferente do que os judeus creem, como nós já vimos essa discussão ali no capítulo 8, onde Jesus é bem duro com eles de dizer àqueles judeus, o pai de vocês é outro. Se Abraão fosse, se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês creriam em Deus e creriam também em mim. Mas Jesus disse aqui, Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque me ouviste. E Jesus não estava dizendo aquilo porque Deus não ouvia Jesus. Mas Jesus explica aqui, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiais que me enviaste. Ou seja, por que Jesus está orando assim? O propósito de Jesus estar orando ali, numa voz alta, é para os judeus ouvirem de que ele foi enviado. E que foi o discurso, desde o capítulo 5, que nós estamos vendo até agora, que os judeus não aceitam.
que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus foi enviado pelo Pai, e eles não concordam com essa frase, eles não concordam com essa palavra de Jesus, e eles se incomodam toda vez que Jesus fala sobre isso. Então, Jesus disse essa palavra em voz alta, exatamente para que eles entendessem, para que eles creiam que tu me enviaste. O propósito aqui da oração de Jesus é produzir fé nos corações daqueles judeus que não acreditam. Mas Jesus está sendo proposital em tudo que está fazendo. Perceba como Jesus está sendo proposital aqui, intencional em tudo que está fazendo. Pede para eles tirarem a pedra, pede para eles removerem a pedra, pede para eles, e agora ora para que eles ouçam, né? E depois tem mais um terceiro ponto aqui ainda, né? Então, tira a pedra, ouçam a oração, ouvir a oração e depois desatar, né, as faixas de Lázaro, né? Então, naquele momento, depois dessa oração, uma frase curta, nós não sabemos se Jesus orou mais alguma coisa ali. Alguns acreditam que sim, outros que não, que somente essa oração bastava para que eles então crescem na vinda de Jesus e que Deus o enviou. Então, no versículo 43 diz: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Depois de uma oração de gratidão para que aqueles judeus crescem, ele então dá uma ordem. E dá uma ordem para quem? Dá uma ordem a um morto. Dá uma ordem a quem estava morto há 4 dias. Eu fico imaginando aqueles judeus ali diante daquela pedra, diante daquela gruta, né, e como eles ficaram, né, impressionados talvez, ou talvez outros até, alguns ali talvez até deram gargalhadas. Será que não? Alguns ali não acreditavam no que Jesus fez, pelo contrário, ficaram com mais ódio ainda dos sinais que Jesus andava fazendo, né, como nós veremos aqui nos resultados. Mas provavelmente alguns ficaram ali naquela expectativa para ver se alguma coisa ia sair daquela gruta, e outros ficaram talvez ridicularizando, ou por ser uma situação ali de luto e de tristeza para Maria e para Marta, e por respeito a elas, né, talvez ficaram ali calados. E o que esse Jesus está querendo fazer aqui? Ele pediu para tirar a pedra, vai vir aquele cheiro horroroso lá de dentro. Fico imaginando a cena. E aí, o que eles menos esperavam aconteceu. Versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Um sudário aqui, esse lenço. Mas alguém que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, provavelmente naquele momento em que o poder da palavra, da autoridade de Jesus entra naquele túmulo e faz Lázaro levantar. Provavelmente aqui essas ataduras nas pernas e nas mãos não era como as múmias do Egito, mas algo que provavelmente Lázaro conseguiu se levantar e andar alguns passos, mas ainda com alguma dificuldade. E ali então Jesus ordena, no final do versículo 44, então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E aí então a terceira ação daqueles judeus diante daquele milagre que Jesus realiza, eu me lembrei de João 6, quando Jesus então abençoa os pães e dá aos discípulos para que eles então repartam entre aqueles grupos que estavam ali sentados na relva de 5.000 pessoas, ali a participação das pessoas naquele momento, naquele maravilhoso milagre. Eu fico imaginando aquelas pessoas agora nessa terceira atitude, tendo que tirar as ataduras
de Lázaro. Será que Lázaro estava cheirando mal como eles imaginavam, como Marta imaginava? Imagino que não. Jesus fez ali uma obra completa. Talvez aquelas ataduras já estivessem talvez já com alguma facilidade, maleabilidade ali, mas o cheiro provavelmente já tinha ido embora, porque Lázaro estava perfeito. Lázaro estava vivo. Não havia mais sinais de corrupção, não havia mais sinais de deterioração do seu corpo, mas ele estava perfeito e vivo. Ali então, quando Jesus fala desatai-o e deixai-o ir, eu fico imaginando Lázaro então sem aquelas faixas e indo para sua casa, né? Deixai-o ir. Ele foi para sua casa e as pessoas ficaram impressionadas naquele momento. Versículo 45, nós vemos então a reação ou resultado que ocorreu com este milagre, né? E nós temos 4 resultados, porém no capítulo 11 nós veremos somente 3, porque o quarto está no capítulo 12, né? No banquete aonde Marta, Maria e Lázaro estarão, né? Naquela festa maravilhosa de gratidão também a Jesus. Porém aqui no capítulo 11 conclui agora com o resultado deste milagre. O primeiro resultado que nós vemos está aí no versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Não é todo dia que se vê um morto ressuscitar, ainda mais um morto de 4 dias, né? Se nós lembrarmos os milagres de Jesus, quando Jesus curou, né, a filha de Jairo, ali em Marcos, quando nós vemos em Marcos, se não me engano, capítulo 5, se não me falha a memória, né, nós vemos ali uma menina que tinha acabado de morrer, porque os servos chegaram para Jairo e disseram, não incomode mais o mestre, porque ela acabou de morrer. Nós vemos também o filho da viúva da cidade de Naim, que já estava indo para, né, aquela procissão, né, indo para a sepultura, e ali nós vemos então Jesus parando ali diante do sarcófago ali e realizando ali então a ressurreição daquele jovem, daquele rapaz, né, que já tinha morrido, já tinha passado, né, o velório e já estava indo para a sepultura. Mas agora nós estamos falando de um morto de 4 dias, né, de um morto que já teve aí algum tempo dentro da sepultura. Então nós vemos 3 episódios interessantes do agir de Deus, onde uma tinha acabado de falecer, o outro estava indo até a sepultura e agora outro que estava na sepultura, né? 3 diferentes fases onde Jesus ressuscitou os 3, né? Mostrando para nós o seu ilimitado poder, né, diante da morte, né? Não é algo que acabou de acontecer, não é algo de alguém que estava indo, né, para a sepultura, e também não é algo que ele não possa fazer de alguém que já morreu há muito tempo. Jesus, o poder de Jesus era imensurável, é imensurável até os nossos dias. Então alguns deles creram, alguns desses judeus aqui creram, não foram todos, mas creram. Porém o texto também diz no versículo 46 até o versículo de número 54, um segundo grupo que diz aí outros porém. E a ideia do porém aqui é exatamente mostrar que teve um grupo que teve uma atitude diferente, mostrando para nós aí, João colocando para nós aqui, que foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizava. Talvez impressionados com aqueles feitos, mas também incomodados, porque eles vão estar diante dos principais sacerdotes, no versículo 47, que vão convocar o sinédrio
né? E os fariseus, sacerdotes fariseus, que vão convocar o sinédrio, e então eles vão, naquela reunião de urgência, né, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, e provavelmente aqui não é só a ressurreição de Lázaro, mas também o cego de nascença e talvez os vários outros milagres que Jesus vem realizando ao longo do seu ministério. Eles sabem de todos os sinais que Jesus então está operando, como eles dizem aí no versículo 47. Se o deixarmos, olha o que eles pensam, se o deixarmos, assim todos crerão nele. O incômodo deles ali naquele momento era que se eles não fizerem alguma coisa, todos vão crer nele. E depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. É interessante que a preocupação deles se tornou algo real no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, nós sabemos, que Jerusalém foi tomada pelos romanos e Jerusalém foi destruída pelos romanos ali no ano 70. De fato, isso aconteceu. E como Jesus já havia também predito na sua mensagem escatológica de Marcos 13, de Lucas 21, de Mateus 24, onde Jesus disse que isso ia acontecer, não ia ficar pedra sobre pedra. Os discípulos estão lá impressionados com o templo, com aquela... olha que belas pedras, eles disseram para Jesus. Jesus falou, isso aí vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. E de fato aconteceu. O templo foi destruído e Jerusalém foi tomada pelos romanos, mas não foi por causa do crer, não foi por causa disso, mas aconteceu de fato. A preocupação deles aconteceu de fato. Por que eles estavam preocupados com isso? Eles estavam pensando num Jesus político, eles estavam pensando num Jesus que seria rei de Jerusalém e tomaria então aquele lugar, mas que não teria tanta força contra os romanos. Eles achavam que Jesus ia tomar o lugar de Herodes, talvez, e ali assumir tudo como um descendente de Davi, um descendente político, e não um Messias enviado de Deus para a remissão de pecados, não, mas um rei que governaria a nação de Israel naquele momento. E Jesus não veio com este propósito. Mas eles estão preocupados com isso. Então Caifás, que era o presidente daquela reunião naquele momento, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Versículo 49 e 50, interessante que Flávio Joséfo, no seu livro, diz que os fariseus, nas relações entre si, eram amigáveis, eram gente simpática, que tinha uma boa relação uns com os outros. Mas entre os saduceus, a relação entre eles era meio ríspida, uma relação de adversários, mesmo de saduceu com saduceu. E Caifás, aqui como um saduceu, mesmo dirigindo aquela reunião, ele fala dessa maneira rude, vós nada sabeis, vocês não sabem de nada, vocês não conhecem nada. E ali meio bravo, e como vocês não sabem nada, eu que sei, vocês não sabem nada. E aqui então ele diz essas palavras, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele não estava dizendo isso porque Deus assim colocou nos seus lábios, mas Deus vai usar as suas palavras exatamente para ser ali uma palavra de profecia, que exatamente isso ia acontecer. Não que ele seja um profeta de Deus, ele não era. Ele era um homem perverso, um homem rude, um homem sem escrúpulos, um homem terrível. Caifás
sempre foi um homem terrível. Em Atos nós vemos o nome dele sendo citado de novo ali com Pedro, e era um homem duro, era um homem ruim. Pensa numa pessoa ruim, era Caifás. E assim, ele não está dizendo algo que veio de Deus, mas Deus vai usar as suas palavras. E aí então, versículo 51, nós vemos aqui o João, o apóstolo João, então deixando para nós esta informação preciosa a respeito do que Caifás disse. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui, no versículo 51 e 52, João, agora o apóstolo João, está nos dando uma informação de que, olha, Caifás disse isso, mas ele não disse de si mesmo, como alguém que estava profetizando algo que ele sabia. Ele não sabia de nada, mas ele estava falando algo ali da boca para fora, mas Deus realmente vai usar aquelas palavras e vai fazer exatamente o que ele disse. E assim, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Interessante que quando o João está falando no versículo 51 sobre nação, ele está falando sobre o povo de Israel, ali naquele momento. E no versículo 52, agora, não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui ele está se referindo aos estrangeiros, aos gentios, a todos nós, àqueles que creram em Jesus e que não eram judeus, desde o tempo de Jesus e de Paulo e dos apóstolos, mas também aqueles que também eram filhos de Deus e que viriam a nascer ainda. Então nós temos aqui, capítulo 10, versículo 16, nós temos Jesus dizendo sobre isso, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E aqui João está aqui lembrando exatamente isso, de que Jesus vai sim morrer. Jesus vai morrer, mas não pela nação de Israel, mas por todos aqueles que vierem a crer nele. Jesus vai realmente morrer, mas Jesus vai morrer pela nação de Israel, daqueles que creem, e Jesus vai morrer também para reunir em um só corpo. E aqui em um só corpo, ele está se referindo à igreja de Cristo. Em um só corpo, os filhos de Deus. Então, aqui ele está falando da igreja, dos filhos de Deus, de todos aqueles que vão crer em Jesus, que andam dispersos, ou seja, que estão em todos os lugares. Olha que coisa preciosa. Interessante que alguns comentaristas vão lembrar esta atitude de Caifás com a atitude de Balaão lá em Números 22, que também foi um falso profeta, mas que ao abrir a boca, só profetizou bênção sobre Israel, mas foi um falso profeta. Em todas as palavras, em todos os momentos que o nome de Balaão é proferido, sempre está associado a um falso profeta. Mas quando ele abriu a boca ali em Números 22, foi para abençoar e para falar da palavra de Deus. E aqui Caifás, sendo um homem perverso, um homem inescrupuloso, um homem terrível, um homem ruim, um homem mau, a boca dele foi usada para profetizar sobre Jesus e o que haveria de acontecer de fato. E desde aquele dia resolveram então matá-lo. E por causa disso, por causa dessa decisão ali daquela reunião, então Jesus não andava mais publicamente. Claro, diante disso, não estava ainda na hora de Jesus cumprir o seu plano, o seu propósito. Então Jesus não podia mais andar publicamente, o versículo 54 nos informa. E ele se retirou então para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim.
né, uma cidade, veja, uma cidade chamada Efraim. Ele não foi para a tribo de Efraim, mas ele foi para uma cidade ali a 26 quilômetros de Jerusalém, né, uma cidade de Betânia, né, a 26 quilômetros de Betânia, que se chamava Efraim. E ali permaneceu com os discípulos, termina o versículo 54. Aqui nós temos então um período em que Jesus ficou afastado. E agora os discípulos junto com ele também, porque os discípulos continuam andando à solta por ali, provavelmente pegariam os discípulos. Aquela preocupação de Tomé, no versículo de número 16, né, realmente agora a coisa está perigosa, então eles vão se retirar. Mas naquele momento que estão ali com Lázaro, Maria e Marta, nada aconteceu. Nenhuma pedra foi atirada, pelo contrário, Jesus que pediu para tirar a pedra, né, do túmulo de Lázaro, mas não atiraram nenhuma pedra em Jesus. Mas Jesus teve que sair dali e não pôde ficar. Terceiro grupo, né, que aparece aqui como resultado desse milagre, versículos 55 a 57. Diz aí que estava próximo à Páscoa dos judeus e muitos daquelas regiões subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então não é a Páscoa ainda, mas a Páscoa está próxima. Então provavelmente ali no mês de dezembro, no mês de fevereiro, né, para nós seria fevereiro, mas é o fim do ano ali para os judeus, né, seria o nosso dezembro, mas para os judeus é o fim do ano, é em fevereiro nosso, né, e aqui eles estão se preparando para este momento, quando então no começo do ano tem a Páscoa, a primeira festa do ano. E lá então o que acontece no versículo 56? Procuravam Jesus. Então judeus que creram em Jesus, judeus que odiaram Jesus e judeus que procuraram Jesus ali na festa. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, não virá ele à festa? Jesus foi o centro da conversa, né? Jesus virou motivo de conversa, né? Cadê o homem, né? Fez milagre, agora a gente quer ver ele. Não é bem assim, né? Versículo 57 diz aí que os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Então eles estavam procurando Jesus porque foi decretada uma ordem ali. Quem souber onde Jesus está, né, denuncie para que a gente possa prendê-lo. Mas Jesus se retirou, né? Jesus ainda vai chegar, né? Nós vamos ver no capítulo 12 a entrada triunfal em Jerusalém, né? E ali então vai acontecer algo maravilhoso, né, para as nossas vidas também, né, nesse sentido. Porém, para nós terminarmos aqui então, né, essa explicação, esse estudo, né, primeiro, né, o que Jesus faz, né, a realização do milagre de Jesus, o clímax da história, quando Lázaro então ressuscita, sai daquele túmulo, sai envolto em faixas. Porém, algo interessante aqui, né? Tira a pedra, né? A questão, o incômodo por causa do cheiro. E interessante também que Marta aqui tem algo interessante para nos mostrar, para nos trazer uma reflexão aqui, né? De que ela ainda estava com os olhos no morto, quando ela deveria estar com os olhos naquele que ressuscita mortos. E ela ainda está preocupada com o cheiro do morto. Ela não está com os olhos em Jesus. Ela está com os olhos ainda no morto. E aqui nós temos uma reflexão para a nossa vida. Por que será que tantos milagres não acontecem hoje? Talvez porque a gente tenha dúvidas do que Jesus pode fazer. E eu já mostrei isso para os irmãos em outros textos, que muitos destes que foram curados nem acreditavam que Jesus poderia curá-los, poderia fazer alguma coisa. Ou seja, a questão da fé, ela é
ela é necessária, porém, em alguns textos isso é mostrado, né, como Jesus diz lá para a mulher com fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Né? Como ele curou aquele servo do centurião em Mateus 8, né? Fé como esta eu nunca vi em todo Israel. Então tem alguns momentos em que a gente vê a importância da fé, mas em outros momentos, primeiro precisa realizar o milagre para que outros creiam. E aqui Jesus deixa claro isso na oração, né? Eu estou fazendo essa oração: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve, né? E eu estou falando isso, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou falando isso para que eles creiam que o Senhor me enviaste. Ou seja, ele vai realizar um milagre para que as pessoas creiam. A fé vai vir depois. Então, nós criamos às vezes algumas regras de que só vai acontecer se você tiver fé. Né? De fato, nós que já cremos em Cristo, nós que já conhecemos a palavra e que buscamos dessa palavra, de fato, nós precisamos ter fé. Mas, em alguns momentos da nossa vida, a fé vai nos deixar. E nós vamos nos ver abalados, como alguém que não acredita que pode acontecer algo. Mas Deus conhece o nosso coração. E se Ele quer fazer, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, né? Lembra daquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Interessante que Augusto Nicodemos também, nessa questão, ele vai dizer: se Ele não fizer, você vai continuar crendo nele? Se Ele não realizar nada, você vai continuar crendo nele? Como Marta disse: eu creio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E Jesus realizou aquilo para que creiam. Jesus falou para os discípulos também, não disse isso? O que Jesus falou para os discípulos ali no versículo 15? Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Para que possais crer. Até os discípulos que andavam com Jesus precisavam crer. Que Jesus era... Crer em quê? Que Jesus era poderoso até sobre a morte. Que Jesus era poderoso sobre a morte. A morte não é o nosso fim. Por isso que em alguns velórios a gente diz, né, até logo, porque ainda nos veremos mais uma vez. Assim como Marta e Maria viram Lázaro mais uma vez. É claro que Lázaro morreu depois. Não sabemos com quantos anos Lázaro ficou vivo, né, depois da ressurreição, mas ele voltou a morrer. Porém, aquele momento foi para mostrar a todos e para que todos crescem em Jesus. Porém, um segundo ponto aqui interessante também é que as pessoas participaram. Jesus chamou as pessoas a verem e a participarem no milagre, tirando a pedra, ouvindo a oração, para que entendessem que Ele é quem Deus enviou, e também tirando as ataduras de Lázaro. Eles participando para ver, realmente Ele fez. Nós tocamos em Lázaro, um Lázaro ressuscitado por Jesus. Jesus falou para ele sair, ele saiu. Ele ouviu a voz de Jesus. Jesus é poderoso e Ele realiza coisas. Nós não podemos realizar, mas nós podemos participar dos milagres que Jesus realiza. Nós podemos ser usados pelo Senhor como instrumentos para assim também mostrar o poder de Deus, mas não que nós vamos realizar o mesmo que Jesus, mas Jesus, pela sua graça, nos dá autoridade para isso, porque Pedro, Paulo também fizeram coisas incríveis no poder do nome de Jesus. Mas a diferença de Jesus para Pedro, por exemplo, em Atos capítulo 3, o que Pedro vai dizer? Por que vocês estão olhando para nós? Nós somos homens. O que aconteceu aqui, a cura deste homem, foi no poder do nome de Jesus. Ele foi curado por causa do nome de Jesus, não por nossa causa. E Pedro vai deixar isso bem claro.
de que o que aconteceu ali com aquele coxo na porta do templo foi no nome de Jesus. Quando Paulo, em Atos 14, cura aquele paralítico na cidade de Listra, né, todos ficaram admirados e começaram a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses, e eles rasgaram a veste e disseram: para com isso, nós somos homens, sujeitos ao mesmo sentimento, não somos nada. Então, hoje em dia, quando pessoas são usadas como instrumento de Deus para curar e para beneficiar a vida do outro, e quando esse outro que é beneficiado começa agora a render glórias a este homem, está errado. Talvez seja por isso também que Jesus não opere tantos milagres hoje como nós gostaríamos, porque o nosso coração está voltado para endeusar homens, quando na verdade toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus. Terceiro ponto que nós precisamos tirar aqui também é: milagres não convertem todo mundo. Nem todo mundo se converterá com milagre. Veja que o milagre aqui, alguns se converteram, outros estavam odiosos por causa dos milagres. E outros estavam procurando Jesus na festa exatamente para denunciá-lo. Milagre não converte pessoas. Lembra do que Jesus disse ali às 3 cidades impenitentes, ali em Mateus 12, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, Cafarnaum, diante de tantos milagres que foram feitos no meio de ti, vocês não se arrependeram. Milagre é um benefício, milagre é um agir, uma manifestação de Deus para crer em Jesus. Se isso não acontecer, não é um milagre que vai fazer, que vai mudar a vida. Não é um milagre. Nós vemos aqui que esses homens ficaram odiosos, estavam querendo matar Jesus por causa do que ele realizou ali naquele momento. Então, milagres não convertem ninguém. Jesus mesmo disse ali naquela parábola em Lucas 16, se não me engano, né, quando falando do rico, e interessante que ele vai falar do pobre Lázaro, né, do mendigo Lázaro, né, que Lázaro foi para o céu, né, e o rico foi para o inferno. E o rico então falava com o Senhor: Senhor, manda Lázaro, né, lá na casa dos meus irmãos, manda alguém para lá. E o que o Senhor falou? Se eles não creem na lei e nos profetas, né, não é uma pessoa ressuscitando que eles vão crer. Lázaro ressuscitou e eles creram? Nem todos creram. Um povo creu, uma parte creu, outros não. Então, não pense que, Senhor, faz um milagre na minha vida, porque se o Senhor fizer esse milagre, muitos virão ao Senhor. É uma inverdade, nem sempre isso acontece. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Um dia nós vamos também passar por este momento da morte, mas a morte não é o nosso fim. A morte não é o nosso fim, porque Ele vai nos levantar novamente. Ele vai dizer mais uma vez: Lázaro, como disse para Lázaro, vem para fora, sai daí. E todos ouvirão, os mortos ressuscitarão, como Paulo diz em Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, e aqueles que estiverem vivos naquele dia, então serão glorificados, terão seu corpo transformado. Que maravilha será aquele grande momento. Mas quando isso vai acontecer? Ao ouvir da trombeta, ao ouvir do clamor, à vinda do Mestre, a hora que o Rei dos Reis chegar, então todos ouvirão a esta voz e se renderão e se levantarão dos seus túmulos e encontrarão com o Senhor. É interessante que Daniel, no capítulo 12, também fala que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, como ele diz, e outros para o horror eterno. Que terrível! Mas todos ressuscitarão. Todos os que creram em Jesus e os que não creram, todos verão o Senhor. Será um momento precioso, mas também um momento de juízo, um momento de alegria e festividade para aqueles que viveram em Cristo, assim como Lázaro, que amava Jesus, mas também um momento de juízo e condenação para aqueles que nunca creram em Jesus. Caifás, por exemplo,
é um destes que verá a condenação, pois foi um homem perverso. Apesar de Deus ter usado o que ele falou, ele foi um homem que foi condenado, né, pelas coisas que fez e por quem foi. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que esta mensagem de Jesus na ressurreição de Lázaro seja um pouco mais profunda diante dos detalhes e diante do que aconteceu naquele dia, você possa refletir para a sua vida e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque teu filho Jesus realizou algo maravilhoso, incrível ali com Lázaro. E ajuda-nos, ó Pai, pelo teu Espírito a compreender estas letras, essa palavra e a profundidade deste milagre. A profundidade também do eu sou a ressurreição e a vida. E a importância de nós crermos nesta palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, te pedindo que o Senhor nos ajude a crer e confiar em Ti cada dia, para que quando chegar a nossa vez, também estejamos prontos para ouvir o Senhor dizer: vem, levanta-te, vem para fora. Ajuda-nos, ó Pai, a nunca desviar da Tua palavra, mas pelo contrário, seguirmos fielmente e com alegria, prazer no coração de servi-lo e de amá-lo todos os dias da nossa vida. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, é o que a Tua palavra diz ali em Apocalipse 2, e assim queremos para a nossa vida. A fidelidade até o fim, até a morte. Ajuda-nos, ó Deus, para assim estarmos prontos para ouvir a Tua voz naquele grande dia. E então, diante do Senhor, estarmos, ó Pai, eternamente contigo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite, na graça e na paz do Senhor.